Tá pronto, irmão? Fala com o irmão que está do seu lado, aperta o cinto. Uau, vamos voar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Olha que forte. Quem sabe qual é a frase da nossa igreja deste ano? O tema. Nós temos duas frases. Está escrito lá embaixo, né? É que você continue amando o lugar que te acolheu. Às vezes o tempo passa e a gente vai perdendo aquele amor, até se esquece daquele acolhimento. E faça crescer o lugar que te fez crescer. E hoje eu vou ministrar dentro deste tema. Eu vou falar um pouco para você sobre a nossa comunidade, a nossa casa, a nossa família. Vez por outra a gente ministra sobre o que Deus está fazendo no mundo, as grandes coisas, grandes conquistas. Falamos sobre como Deus quer abençoar a sua vida pessoal, sua casa, sua família. Mas hoje eu quero te lembrar quem você é, como comunidade. Sabe por quê? Porque a Igreja Batista, nós adotamos esse slogan, é da igreja da cidade, mas nós adotamos uma família para pertencer. E por que adotamos? Porque nós queremos que você se sinta parte. Você pode frequentar um restaurante, você pode frequentar algum ambiente, mas você quer pertencer. E é interessante como a geografia é importante na obra de Deus. A história de Deus com a humanidade, quando Ele vai se registrar na história da humanidade, Ele vai ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Ele começa com uma geografia. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para uma terra. E Abraão, o pai da fé, vai até esse ambiente. Quando você pensa no valor da geografia, você percebe que ela se integra até a sua própria identidade. Você chega em outro lugar, em outro país, e alguém pergunta: de onde você é? Eu sou brasileiro. Brasileiro faz parte da sua identidade. Pertencer a uma casa, o seu nome que fala mais do que o primeiro, é o seu sobrenome, que conta uma história. E quando a gente vê os filhos usando o nome e transferindo, entregando para a esposa ou para o marido, que hoje pode ser assim, nós ficamos pensando na nossa propriedade e nem nos lembramos que ele foi de outro, mas que passou a compor nossa identidade. É interessante que faz tanta diferença que um dia José estava lá no presídio, e ele, lá no cárcere, revelou o sonho do padeiro e do copeiro, e disse para o copeiro: não esqueça de mim. Mas o copeiro logo se esqueceu. Não foi por acaso, é porque Deus quis que ele esquecesse. Se José sai da prisão, naquele momento, a sua geografia estaria equivocada. Provavelmente ele ia lá para aquela casa dos magos, ia ser um barbudo esquisito na terra do Egito. Mas como ele foi esquecido ou escondido por Deus, no tempo certo, Faraó tem um sonho e ninguém sabe interpretar. Então o copeiro se lembrou de José. E quando José vai até Faraó, ele se barbeou. Era para uma outra estação, era para pisar em uma outra terra. E quando ele chega ali, ele é colocado na geografia correta. Ele vai se assentar no trono. A nossa geografia é importante. O nosso sentido de pertencer, a nossa identidade que se compõe. E Deus, Ele sonha em fazer muitas coisas como comunidade. Nós começamos a nossa história falando do Pai Nosso. Nós avançamos para uns aos outros. Nós nos tornamos corpo de Cristo. E qual é o sonho de Deus para essa comunidade? Qual é o sonho de Deus para a Igreja Batista da Paz? Vir ao culto no domingo? Saber que você faz parte de um povo bonito, acolhedor, que é amado nesse lugar? Deus tem mais. Deus quer marcar gerações e Ele quer me usar e te usar. Quando eu cheguei aqui na Igreja Batista da Paz, eu atrevidamente fiz um folder tão bonito. E todos os meses nós soltávamos o mesmo, fizemos 10 mil. E nós só preenchemos
conteúdo interior na gráfica, mas ele estava todo muito bem feito. Contratei uma pessoa e lá estava escrito Ministério William Werneck. Nada contra quem usa. Mas um dia eu comecei a olhar aquele folder e não achei ali o nome de Jesus. Mas o meu estava lá. E constrangido eu falei, Senhor, me perdoa. E o Espírito Santo falou comigo, não é seu ministério. É ministério de uma comunidade, de uma igreja toda. E eu me lembro que eu disse, Deus, ainda tem uns poucos aqui, o Senhor sabe que isso é caro. Mas quando acabar, Jesus Cristo é o Senhor, é o que vai estar nesse folder, nesse flyer. E eu me lembro que logo que acabou, eu com muita alegria mandei fazer outro. Mas agora vinha escrito, Jesus Cristo é o Senhor. Eu aprendi que o ministério não pertence a uma pessoa, porque uma pessoa não faz. Ele é partilhado, ele é seu, ele é meu. Fomos chamados como comunidade para essa cidade, fomos chamados para esse lugar, e Deus quer nos usar. Então eu queria falar para você hoje sobre este tema, e o texto é 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi do pastor Rafael Rosa, lá na igreja do pastor Alex. Ele estava pregando lá, um beijo, pastor Rafael. Hoje é o nosso tema, pastor, faz parte da nossa campanha, o nosso projeto de expansão. Nós vamos crescer. E nós queremos te desafiar, para que você não perca o trem da história. Porque algumas pessoas assistem a história, outras pessoas registram, e outros fazem. A história é sempre feita por gente anônima, que faz tanta diferença. Talvez você não vai encontrar o nome da criança que tinha os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. Mas você vai saber que ali tinha um menino que levou mais do que ele precisava. E menos do que era necessário. E um Deus que só precisava de um coração disponível. E disseram os filhos dos profetas, 2 Reis 6, 1 a 7. A Eliseu, eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles. Chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse, ai meu pai, ai meu senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e o lançou e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. E ele estendeu sua mão e o tomou. Tua palavra, Senhor, viva, poderosa e eficaz. Fala conosco hoje para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Não estou te convidando a morrer. Mas quando daqui muitos anos nós não estivermos aqui, o que nós gostaríamos que estivesse escrito lá na nossa lápide? Com que palavras nós gostaríamos que alguém nos descrevesse? Qual foi o melhor perfume que nós deixamos, o melhor da nossa essência, que foi a descrição mais perto de quem fomos, e alguém decidiu escrever na lápide? Talvez podíamos, como tantas pessoas fazem, e talvez eu gostaria também de fazer um dia, nos apropriarmos das palavras de Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Poderíamos dizer um texto bíblico, inspirativo, poético, cabe na minha lápide, cabe em outras. Eu terminei a minha carreira. Mas é interessante pensar que Paulo não estava se inspirando apenas em um registro, em um texto, porque havia o Antigo Testamento, mas Paulo estava inspirado na sua verdadeira história. Não era uma descrição poética, era uma inscrição com sangue, com suor.
Paulo escreveu o que ele inscreveu com lágrimas. Estava inscrito na sua realidade. E é interessante que você pode dizer, talvez não seja a melhor expressão da minha vida, mas por outro lado, eu te desafio. Nós poderíamos escrever na lápide de Paulo também: combati contra o Senhor, persegui a sua igreja, consenti com os que matam, resisti à fé, não mereço galardão, nem serei coroado, se for reto o juiz. Paulo tem dois momentos da sua história, e num momento ele pode dizer: eu combati, eu fiz o certo, eu avancei, mas em outro momento ele poderia dizer: cara, eu pisei na bola e pisei grande. Eu não sei se a sua história pode ser escrita assim, como a minha pode ser escrita assim. Pode ser escrita com essas palavras: quantas vezes eu pisei na bola, quantos erros eu cometi. Mas o que fez a diferença? Paulo, em dado momento, ele tem a convicção que deixei as coisas para trás. Uma coisa fácil, esquecemos das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Mas onde foi o divisor de águas que Paulo deixou para trás? As mazelas, a história que ninguém quer escrever na lápide, para escrever uma história tão digna e significativa. Você encontra o registro em Atos capítulo 26. Em Atos capítulo 26, note que Atos vai até o 28 apenas. Mas no capítulo 26, Paulo está diante do rei Agripa. Ele foi preso em Jerusalém, está sendo enviado para Roma. E diante do rei Agripa ele faz a sua defesa. E ele conta: eu fui judeu, fariseu, filho de fariseu. Eu fui zeloso, e pelo meu zelo eu persegui a igreja, eu persegui os cristãos. Quando eles eram julgados, eu dava o meu voto para que fossem mortos. Eu os maltratei e eu os persegui duramente, e os trazia fazendo com que eles blasfemassem. Indo para Damasco com cartas para prender os cristãos, eu encontrei com o Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Disse Jesus. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então naquele encontro, ele me disse: levanta, eu vou te usar e vou te abençoar. E ele termina a sua narrativa dizendo assim: eu não fui desobediente à visão. Todos nós precisamos andar em obediência a um encontro e um chamado de Deus. Todos nós precisamos andar de acordo com o que Deus falou conosco. E é interessante que eu tenho sido dirigido, e a Igreja Batista Paz, creio, tem sido dirigido pelas promessas que Deus tem nos feito. A visão de Paulo foi um encontro com Jesus, mas seguido das palavras e das promessas e sonhos que Deus plantou no nosso coração. Fazer crescer o lugar que nos fez crescer. O Senhor está trabalhando no edificar a sua igreja, mas Ele quer que eu e você compreendamos com clareza que Ele tem um chamado para nós, um sonho para nós. Agora, o plano de Deus a meu respeito e a seu respeito, e o que vai ser escrito na nossa história, é o que nós decidimos viver, a partir do momento que a gente diz: eu comprometi a minha vida com algo que vale a pena. Eu comprometi a minha vida com um chamado que me alcançou. Eu comprometi a minha vida quando eu abracei e fui abraçado por uma visão de Deus. Nós não queremos ser apenas frequentadores de igreja, nós queremos experimentar algo extraordinário. E eu queria agora refletir com você sobre o texto. Eliseu está reunido com os filhos dos profetas, com os discípulos dos profetas, naquela escola de profetas. E de repente um deles diz: o lugar que nós estamos é pequeno demais para nós.
Sabe quando alguém começa a crescer e ele cresce tanto que o lugar fica pequeno? Sabe quando as pessoas já não acompanham a realidade, a mentalidade, a disposição, a espiritualidade, a gente diz, ficou pequeno para mim, não quero mais ficar aqui, preciso de novos ares. Agora aquele filho de profeta, aquele discípulo está dizendo, ficou pequeno, mas a decisão dele não é, eu vou para um outro lugar, eu vou para um lugar melhor, eu vou para um lugar mais espaçoso. Ele diz, vamos descer ao Jordão, comprar madeira e vamos ampliar o lugar. Essa frase me pega de verdade. Não vá embora, faça crescer. Faça crescer. Você cresceu, sua missão continua nesse lugar. Faça crescer o lugar que te fez crescer. Faça crescer o lugar que você foi plantado. Faça crescer o lugar onde você foi alimentado, onde você se tornou tão grande como você é. Faça crescer. E quando o profeta ouve aquela palavra, ele diz, podem ir. O Senhor Jesus, ele diz, eu edificarei a minha igreja, mas ele não está edificando só através das mãos dele, ele está permitindo que eu e você participemos, que sonhemos, que cresçamos, que acreditemos. Ele quer que eu e você temos o direito de contribuir. O discípulo olhou para Eliseu, que é uma figura de Cristo, e diz para ele, você vai conosco? Ele disse, vou. Meu irmão, mais que ser usado por Deus, porque nem todo mundo que está sendo usado por Deus está sendo aprovado. Sansão tinha uma porta nas costas, arrancou a porta de uma cidade, estava sendo usado por Deus, mas não estava aprovado. Há algo mais significativo do que ser usado por Deus, é ser aprovado. E o que faz andar em aprovação é a presença dele. Toda vez que Deus nos dá uma missão, quando Jesus estava realizando a sua obra, ele estava realizando em cima daquilo que ele tinha em Deus, mas ele nos deu uma missão que é para além do que nós podemos. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, limpe os leprosos. Jesus nos mandou para o lugar dos impossíveis, e a única coisa que a Bíblia diz sobre isso é, todas as vezes que Deus nos dá uma missão impossível, ele nos dá uma palavra, eu serei contigo, eu estarei contigo, eu vou com você. Moisés está cheio de argumentos para Deus, Senhor, eu não posso ir, eu não consigo ir. Deus diz, eu vou com você, eu não sou ninguém, eu sou gago, eu serei contigo. Gideão tem 300 homens e o Senhor diz, eu serei contigo. Josué está para atravessar o Jordão, enfrentar os gigantes, e Deus diz, eu serei contigo. Se há uma coisa que nós devemos valorizar é presença de Deus. Presença de Deus. Não queremos ser uma igreja super organizada, daquelas, claro, nós queremos ser muito organizados, mas não há custo de perdermos a presença. E então eles vão, e lá estão os filhos dos profetas trabalhando, e de repente ele dá uma machadada e o machado desencavou. Você já trabalhou com machado? Ele disse, meu Senhor, ai meu Pai, em outra tradução, era emprestado. É sempre emprestado. É sempre emprestado. Os dons não são seus. A graça não é sua. A unção não te pertence. A gente serve com o que Deus nos concedeu. Está em nós, mas precisa de prestação de contas. Os talentos são entregues, mas tem o Senhor. É sempre emprestado. Tudo que fazemos na obra de Deus, não fazemos apenas porque queremos, mas porque fomos ferramentados. Mas é sempre emprestado. E aí então, ele diz, onde caiu? Não é a ferramenta que cai, é a pessoa. Na obra de Deus, de repente a gente perde a ferramenta, porque nos perdemos de nós mesmos. Estamos golpeando, mas perdemos de nós. Jesus em Apocalipse parafraseou dizendo, lembra-te onde caístes e recomeça.
Eliseu chega e pergunta: aonde caiu? Aonde foi que a ferramenta se perdeu? Aonde foi que o machado se perdeu? Aonde foi que a alegria esvaziou? Aonde foi? Onde foi que nós ficamos tão cheios de entendimento que guardamos para o nosso culto algumas críticas? Trazemos para a nossa comunidade um conteúdo que não agrega, que não nos integra. Chega um dia que a gente talvez não cabe mais em lugar nenhum, porque estamos tão cheios. Onde foi que caiu? Onde caiu? Onde caiu a alegria de servir? Onde caiu a fé para fazer? E quando o filho do profeta mostrou, ele pegou a madeira. Foi assim que o carpinteiro de Nazaré fez comigo e com você. Ele pegou a madeira. Ele se curvou debaixo do madeiro. E para dar uma solução para mim e para você, e para que a gente pudesse tomar de volta o que é importante, ele cravou a estaca na cabeça da caveira. Lá no Monte Calvário, ele fincou a estaca e matou a morte. Mas quando eu leio esse texto, eu me pergunto: e agora? Nós viemos para cá e eu me lembro quando eu cheguei, o prédio estava pronto, tudo pronto. Então, Deus nos tem chamado a construir. Eu quero confessar para vocês que eu tenho sido um dos críticos a ficar construindo demais. Eu costumo dizer, e não estou criticando os pastores, mas uma cultura de que nós pastores fomos ganhando cheiro de cimento, de construção, e perdendo o cheiro de ovelhas. Eu gosto de construir, tem gente que não gosta. Eu gosto desse cheiro também. Mas eu queria que o meu coração estivesse na motivação certa, porque muitos aqui já conhecem o projeto da igreja de expansão, mas não é como um fim em si mesmo, um prédio maior, uma coisa mais bonita. Eu me lembro do pastor Lucas contando a história. O pastor Eibe me contou a história do pastor Lucas, que era irmão dele, missionário, apaixonado por missões. Encontra com outro missionário lá na bacia amazônica. E o missionário diz para ele, quem sabe buscando algum tipo de favor, porque eles eram filhos de americanos e eles tinham deixado tanta coisa para trás. E ele diz: Lucas, eu tenho chorado por uma caixa de som, eu tenho chorado por um microfone, o Senhor não me deu. E o Lucas diz para ele: você está chorando pela coisa errada. O dia que você estiver chorando por almas, Deus vai te dar tudo o que você precisa. Nós não queremos chorar por um prédio, nós não queremos nos empenhar por um prédio, mas nós queremos um prédio que faça algo de importante na atração de pessoas para o reino de Deus. Sabe, irmãos, um dia eu partilhei com uma pessoa os meus sonhos. Nós falamos dos desejos de alugar os lotes lá em cima, mais estacionamento, mais isso, mais aquilo. E quando eu estava falando, alguém me perguntou: por quê? Para que isso? Você está com 58 anos, apesar de parecer 28, mas você está com 58. Diz para mim, por que esse esforço? Vamos deixar para outra geração. Mas deixa eu contar um negócio. Eu não quero ser desobediente à visão. Quando eu cheguei nessa igreja e ela estava esvaziada, quase ninguém, meu sonho é ver a igreja como está hoje. Mas muito mais que isso. Eu estive reunido com a diretoria, preguei aqui um domingo, um sábado, um domingo, uma quarta e acho que outro domingo, se eu não me engano. E eu me lembro que
Depois disso eu tive uma reunião com a diretoria da igreja. Pessoas tão inteligentes. Eles me apertaram com tanta força. Eles foram me espremendo com perguntas difíceis. Eles foram me espremendo sobre o meu passado, sobre a minha história. Me apertaram tanto. E eu ainda me lembro da última pergunta. A última pergunta foi essa: qual é o seu sonho? Qual é a sua proposta? Qual é o seu sonho para a Igreja Batista da Paz? Naquela época, Igreja Batista do Barreiro. Eu disse para eles: vocês fizeram uma obra magnífica. Vocês fizeram um prédio conhecido da região, o mais bonito. Vocês trabalharam e fizeram algo tão especial. Uma igreja tão grande, um prédio tão grande. Meu sonho é torná-lo pequeno. Meu sonho, eu fechei os olhos. Parecia que eu podia ver as multidões chegando, as pessoas entrando. Eu disse: meu sonho é ver famílias curadas, pessoas transformadas. Meu sonho é que este prédio seja pequeno. Meu sonho é que o nosso sonho seja muito maior, e que nós, que estamos recebendo de vocês algo tão grande, um legado de quem sonhou antes de nós, temos coragem de sonhar para as próximas gerações. Não queremos apenas plantar alface, queremos plantar pé de jabuticaba, que dependendo da idade a gente nem experimenta o fruto, mas que a gente pensa: meu filho vai desfrutar, meu neto. E agora estamos nós indo em direção à cidade sem templo. Eu acho interessante como Deus é, porque Ele está instigando. Vocês estão construindo as suas casas, vocês estão construindo. Construam o meu templo. Mas nós estamos indo para Nova Jerusalém. A foto já foi tirada, os miríades de salvos já foram vistos, e a cidade sem templo vai descer do céu. Mas o Deus que está no ontem e habita no amanhã não se confunde nas estações. A gente precisa saber o tempo de dizer: isto não é mais importante. Mas a estação de dizer: é o tempo para essas coisas. Tudo que nós estamos fazendo vai ficar aqui, nós vamos para o céu. Mas ainda é o tempo de fazer. Ainda é o tempo de edificar. Eu quero, como Davi, o dia que ouviu dizer: as suas mãos são sujas de sangue, você não pode construir. Ele não disse: problema do próximo. Ele começou a juntar tesouros, ouro, prata, material, para que os filhos pudessem construir. E um dia, Jesus associou isso à salvação e disse: a rainha de Sabá foi conhecer Salomão e toda a sua glória, e vocês não entenderam que eu estou aqui. Foram ver o templo de Jerusalém, mas não conheceu o templo que é Jesus. Sabe, irmãos, eu quero fazer parte de algo nobre, de algo grande, de algo que esteja para além de mim. Mais que minha casa, meu carro, mais que eu tenho uma casa boa, mais que isso, mais que aquilo, mais do que eu quero fazer algo inimaginável, grande, significativo. Porque você pode dizer quantas sementes tem uma laranja, mas você nunca vai poder dizer quantas laranjas tem numa semente. A semente que a gente coloca em algo que fazemos para além de nós, pode produzir depois de nós. Quem tem coragem de quebrar o vaso e derramar o perfume, pode ser aos olhos dos outros alguém que está desperdiçando. Mas quando Maria quebrou o vaso, ela cheirava como Jesus. O perfume que estava no Cristo estava na vida dela. A gente tem que pensar em para além da gente. É o nosso tempo de fazer história, de tocar gerações. E eu queria contar para você, para encerrar, mais algumas promessas, mais alguns poucos sonhos. Um deles foi quando vim para cá, disse: Deus, eu não peço para ir, mas se eu for, peço para ficar. Quero morrer nessa casa, quero morrer nessa igreja.
Claro que eu não estava querendo morrer rápido e nem estou querendo. Estou querendo morrer daqui a muitos anos. Até porque eu amo muito os irmãos e eu quero muito ir no velório de todos vocês. Estou brincando. Outra coisa, quando eu cheguei aqui estava tudo vazio e não tinha nada para sustentar a fé. O apóstolo Rogério disse: você vê a igreja vazia, mas ela está cheia. Cheia de promessas, cheia de frutos. E ele viu um cesto cheio. Mas uma coisa que eu gostei demais foi o dia que eu fui ao monte. Eu estava em casa, estava numa daquelas noites que você tem uma noite livre. Eu falei: eu vou ao monte. Fui lá para o ABB. E cheguei no monte e nunca, eu fui ao monte muitas vezes. Nunca ninguém profetizou para mim no monte. Nunca alguém desconhecido chegou perto de mim e disse: olha, assim diz o Senhor. Nunca. Eu nem tinha nenhuma expectativa, eu já ouvi muitos testemunhos sobre isso, mas não era o meu caso. Eu estou lá no monte orando e de repente chega um irmão e fala: pastor William. Eu disse: querido, tudo bem? Tudo bem. Ele disse: eu sou o pastor Carlinhos, nós estivemos juntos na caverna de Adulão. E aí conversamos um pouco, ele disse: vou orar por você. Orou por mim e falou: assim diz o Senhor, você não precisa de dinheiro. Você precisa da minha presença. E diz para mim: faça o projeto e apresenta-o a mim. Eu fiquei tão espantado, porque eu confesso, não estava pensando em nada disso. Este ano completam-se 23 anos que eu e Elaine viemos para cá. 23 anos, com aqueles guerreiros que vieram, com aqueles guerreiros que estavam. 23. E surgiu uma palavra profética última que eu quero apresentar para você, em 2009. E junto com essa palavra nós vamos te apresentar também um projeto que foi construído. Deus derramou uma unção de riquezas neste lugar, por causa da fidelidade. Não há limites para o crescimento deste ministério. Não há limites. Eu vi claramente como se Deus expandisse as paredes deste ministério. Eu não lembro se esse prédio aqui, não sei se ele é de vocês, se não é. Eu sei que Deus vai quebrar as paredes. Deus vai expandir a tenda. Deus já fez isso. Eu já vejo no reino do Espírito as tendas deste ministério alargadas para a direita, a minha direita aqui, para a minha esquerda aqui para lá, principalmente para os lados. Eu não sei o que Deus tem para vocês. Eu sei que Ele alargou o espaço da tua habitação para os projetos que este ministério tem recebido do céu.
Igreja Batista da Paz, uma família para pertencer. Amém. Amém, amém. Mas o que nós queremos hoje é um sim como igreja. Porque o que Deus espera é ser crido. Nós esperamos que seja uma disposição de fé de uma comunidade. Porque nós precisamos só de palavras de fé, porque já está feito. E precisamos de gente que abençoa e que crê. Que estende a mão e diz, vai sair em nome de Jesus, e que crê. Quando nós compramos muitos lotes aqui, eu me lembro que falaram até que eu era latifundiário. Nós vendemos para arrumar a igreja por questões da justiça, né, de som. É claro que nós não queríamos responder à justiça, mas à demanda dos nossos vizinhos. Não queremos ser uma igreja que quem mora perto diz, ó, igreja ordinária. Queremos ser uma igreja que quem mora perto quer dizer, eu quero ir nessa igreja. E aí então, quando nós compramos ali uns lotes, ali uma montanha, um pastor meio doido falou, vamos capinar. Eu acho que ele não sabia que eram quase 2.000 metros de lote. E aí então eu fui lá capinar o lote, né, para ser exemplo. Estava lá capinando aquele lote. E tinha um eucalipto e no intervalo eu sentei debaixo daquele eucalipto para lanchar. E aí então Deus começou a falar comigo. E Ele disse para mim, não fique triste quando as pessoas te criticam. Eles apenas não viram o que você viu. Eu disse, amém, Senhor. Ele continuou falando e disse para mim, se você não for criticado, você não terá visto além do senso comum. Pensei, é verdade. E por fim eu ouvi a voz do Senhor que diz para mim, eles não estão criticando porque não concordam. Estão criticando porque não querem contribuir. Eu pensei, é verdade. Os lotes que estão pagos, ninguém critica mais. Toda vez que compra, critica. Termina de pagar nosso lote, nosso estacionamento. Ninguém é obrigado a contribuir. Mas todos nós podemos levantar as mãos e abençoar. Porque eu tenho algo para dizer para você. Se você já entendeu que você faz parte dessa família, tem algo claro para te dizer. A promessa diz respeito a você. Diz respeito à sua casa, diz respeito aos seus filhos, aos que estão perto e aos que estão longe. A promessa diz respeito a você.